Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer para vocês um pouco mais de conhecimento, entendimento a respeito da sua saúde, né? Como você acho que já sabe, se você não sabe, eu vou te contar. A nossa intenção aqui é trazer informações que possam ajudar você a tomar as decisões acertadas no que diz respeito à sua saúde, né? Então, nós, como estudamos um bocado de tempo sobre isso, em termos da odontologia e a conexão que essa odontologia faz com a medicina, né? Porque uma coisa nunca está desligada da outra, né? Sempre o que acontece na boca acontece no corpo inteiro. É um mesmo sangue que passa aqui que passa lá. Então, a conexão a nível sanguíneo, a nível de circuitos elétricos que o corpo tem naturalmente, é muito ampla. Então, entender que uma coisa se relaciona a outra é uma necessidade. E é isso que a gente vem fazer aqui, né? Se eu quisesse, por exemplo, montar um banco, eu ia colocar o seguinte, eu ia pôr o diretor do RH, o diretor das compras, o diretor das finanças, o diretor de expansão, eu ia dividir isso tudo, e depois dali para baixo colocava um monte de gente, porque eu nunca poderia contar para todo mundo o que acontece no banco de verdade, qual a intenção do banco, onde ele quer chegar, como ele vai ter lucro, porque se eu contar para todo mundo o que eu sei, o que acontece? As pessoas vão abrir um outro banco e vão concorrer comigo. É por isso que você olha para o sistema como ele é, né? O sistema bancário, o sistema de saúde também, ele é segmentado. Então, o que acontece? Se uma pessoa, sei lá, um gerente, sabe como é que funciona todo o banco, ele pega e vai abrir um banco na outra esquina e vai concorrer com aquele banco original. A segmentação faz com que ele enxergue só uma parte do problema e aí, consequentemente, ele não enxerga o todo. Tá entendendo? Aí, ele, como não enxerga o todo, ele não sabe como montar o banco e ser concorrente do banco. Agora, o problema aconteceu é que nós tivemos essa segmentação na saúde. Então lá, doutor, o senhor é dentista, então o senhor não tem que falar nada da saúde do corpo. Tá certo isso? O que você acha? Bom, estaria certo se realmente não houvesse conexão da sua boca com a saúde de todo o corpo. Certo? Agora, se em algum momento um colega descobriu, como descobriu, né? Um colega há mais de 100 anos, ele descobriu que se a arcada é pequena, o paciente respira mal. Há mais de 100 anos. Aí você fala, puxa, doutor, mas eu estou ouvindo o senhor falar no programa só agora. Eu não sabia que a boca tinha a ver com a respiração. Pois é. Então vamos lá, é aquela história. A gente divide o conhecimento para que ninguém saiba do todo, e se as pessoas não sabem do todo, não podem fazer. Só que o problema na saúde é assim. Quando um médico não sabe do todo, não entende o todo, ele trabalha só num segmento. Vamos pegar, por exemplo, um gastro, né? Ele estudou a medicina como todo, ele aprendeu todo, mas aí ele se focou na parte gastrointestinal. Muito bem. Aí o paciente fala assim, doutor, eu acho que eu estou com pouca energia, pouca disposição e tal. Aí ele pega e fala assim, não, vamos fazer um exame aqui. Aí faz um exame lá, e aí vê que a tireoide dele está alterada. Aí ele fala, bom, olha, sua tireoide está alterada, então você tem que ir no endócrino. Aí você vai no endócrino. Aí você vai no endócrino e fala assim, olha, tal, não sei o que, eu tenho de vez em quando umas dores de cabeça. Não, então você vai ter que ir agora no neuro. E aí começa, você vai para um lado para o outro. Doutor, além de tudo, tem uma dorzinha nas costas. Então vai no ortopedista. E o ponto é assim, muitas vezes estes profissionais são muito bons, estudaram muito tempo da vida deles e continuam estudando, frequentando congressos e tudo mais. E aí o que acontece? Ele sabe muito de uma coisa, mas ele não consegue ligar uma coisa na outra, tá? Porque ele acha que é da outra área, ele acha que é separado. Ele não lembra mais que ele aprendeu na faculdade
que é tudo interconectado. E é claro, pode ser que alguém diz para ele que não, uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa, sabe, essas coisas assim. E aí ele segue no caminho dele, vai seguindo no congresso, chega no congresso, o médico fala assim, não, agora estou aqui falando de um medicamento novo que tem menos efeitos colaterais. Puxa vida, essa é a mesma história há tantos anos. Mas será que não tem um outro jeito de resolver? Será que aquele cara, quando foi no gastro e falou que estava com alteração na disposição e tudo, será que o gastro não poderia mexer na nutrição, já que é a área dele, né? Absorção de nutrientes, mexer um pouco na nutrição do paciente, fazendo com que ele regulasse aquela tireoide? Hã? Então veja, a coisa vai acontecendo de tal forma que se você não prestar muita atenção, você fica cego. Você não percebe de fato o que está acontecendo, né? Você acaba não se dando conta do que está acontecendo com a sua vida. Eu defendo uma visão integralista, uma visão sistêmica, uma visão biológica. O que é isso, doutor? É você entender que a boca está conectada com o todo e você precisa saber que ações que são feitas nos dentes vão impactar na saúde do corpo como um todo, né? Então, isso você precisa ter consciência e saber. Porque se você não sabe disso, aí você fica rodando. Eu recebo muitos pacientes contando histórias de que eles estavam atrás de uma solução durante muitos anos da vida deles, né? Vamos lá, ele tinha dores nas costas. Aí ele começou a ir no ortopedista, fez o tratamento que falou, fisioterapia. Aí melhorou um pouco, ele ficou bem por um tempo, depois voltou a dor. Aí ele começou a procurar por conta própria um massagista. Aí ele melhorou melhor, ficou um pouco melhor e tal, mas o processo continuou voltando. Aí ele procurou um osteopata, um rolfista, procurou um quiropraxista, que são profissionais todos muito bons, tanto ortopedista quanto todos, né? Mas aí o que acontece? Às vezes nenhum desses profissionais que ele passou sabia da conexão que tinha a dor na coluna com a boca. E às vezes, em muitos dos casos, a única causa da dor é o encaixe dos dentes, que está desencadeando um desequilíbrio postural e, por consequência, leva a dor. O que a dor está dizendo? Existe um desequilíbrio. Via de regra, um lado está trabalhando mais do que o outro. Um lado está recebendo mais carga do que o outro. E aí o corpo manifesta dor, que a gente chama de sinais e sintomas, para dizer que ele não está funcionando dentro do seu equilíbrio ideal, tá? Então, esta visão que precisa ser ampliada, nós temos que fazer com que o profissional que atua na área da gastroenterologia tenha mais conhecimento dessa conexão com o todo, assim como aquele que é o endócrino, que trabalha com sistemas hormonais do corpo, tenha um conhecimento do todo e tenha mais diálogo entre os profissionais, a visão que a gente chama de multidisciplinar ou integrativa. É que dá muito trabalho para se estudar esta questão como um todo, né? Então, de certa forma, é mais prático e rápido seguir o que o sistema montou, que você vai lá, toma um remedinho, se não melhorou, toma outro remedinho, se não melhorou, faz a fisioterapia, se não melhorou, faz a cirurgia. Aí depois da cirurgia não melhorou, pera de novo, toma um remedinho, começa o mesmo ciclo. Então veja, o importante é tratar as causas. Nós temos que modificar a nossa visão e falar assim, qual é a causa? Ah, eu não sei. Tudo bem, não sei. Então vou procurar saber. Qual é a causa da alteração da tireoide? Qual é a causa da dor nas costas? Qual é a causa de qualquer outro problema que você pode imaginar? Dor de cabeça, por exemplo. Qual é a causa do ronco? Qual é a causa da apneia? Então, quando você entende as causas, você começa a encontrar soluções para o problema original. Entende? Não tem aquele ditado popular? Tem que cortar o mal pela raiz? Não é? Não é assim que fala? Tem que cortar o mal pela raiz. Por quê? Se você não cortar o mal pela raiz, o que acontece?
você corta ali as folhinhas, ele cresce de novo. E normalmente cresce mais rápido. Porque boa parte do processo de demora estava justamente na germinação da raiz e no crescimento inicial da planta. Depois que ela fez isso, vai embora. Aí você cortar as folhinhas, cresce mais rápido, né? Então vai muito mais rápido o problema. Então é por isso que a gente tem que observar e buscar entender as causas originais. O que aconteceu, né? Então, hoje nós temos basicamente duas indústrias. Uma indústria que vive da saúde, né? E investe na saúde. E uma outra indústria que vive da doença. Ela lucra com a doença. E às vezes eu vejo, por exemplo, médicos muito bons, dedicados, profissionais muito bons, dedicados, que estão na indústria da doença porque ainda não perceberam que estão no caminho errado, tá? Ainda não perceberam que eles estão servindo o santo errado, vamos dizer assim, né? Brincadeira. Porque, veja, quando você simplesmente trata o sinal e o sintoma, você não está cuidando da causa. E o objetivo disso é cuidar da causa. Aí você corta o mal pela raiz. E a indústria da doença vai nesse caminho. Então, eu acho que, no meu entendimento, a coisa surgiu da seguinte forma. O médico via um paciente sofrendo com dor. E aí ele tentava fazer o tratamento para resolver a causa da dor. Mas aí quando ele descobriu que ele poderia dar um analgésico e solucionar o problema dor, né? Então ele tirava a dor do paciente, ele ficava como se fosse um mágico, né? Ele ficava assim, uau, esse cara é bom demais, porque ele resolveu o meu problema. Ele eliminou minha dor. E aí dá até aquela sensação de que eliminou o problema também. No entanto, nós temos que entender que eliminar a dor não é eliminação do problema, é eliminação do sintoma, tá? Então, esta coisa foi evoluindo, aí a gente criou-se a indústria do antidor, que é o analgésico, anti-inflamatório, que é o anti-inflamação, já fala, né? Antibiótico. Por exemplo, o Dr. Jerry Tennant fala que quando você usa um antibiótico, você não consegue matar todas as bactérias que estão por ali. Algumas delas se transformam em agentes que vão trazer problemas mais graves para você depois. Então, aquilo que parecia ser bom, não é bom, porque está no caminho da indústria da doença. Ou seja, vai te gerar mais doença com o passar do tempo. Agora, se você trata as bases, ótimo. Como que a indústria da saúde funciona? Por exemplo, lá na Odontobalance, se o paciente tem um quadro de infecção recorrente, fica gripado ou resfriado com frequência, tem sinusite com frequência, ele tem um quadro infeccioso na urina com frequência ou com recorrência, nós vamos trabalhar no fortalecimento da imunidade. Aí você, talvez, se estiver ouvindo a gente pela primeira vez, vai falar assim, poxa, o que um dentista está falando de fortalecer a imunidade? Essa é a área do médico. Como é a área do médico? É a área do médico quando o problema está na área médica. Quando o problema está na boca, é a área de quem? Dentista. Então veja, se eu percebo que o meu paciente está respirando menos do que ele deveria respirar, porque a arcada não cresceu e não se desenvolveu, a partir do momento que eu ajudo aquele corpo a ter um fluxo respiratório melhor, pronto, o sistema imunológico dele se fortalece e se a causa for só da boca, ele não vai ter mais quadros infecciosos. Seja urina, seja gripe, resfriado, seja sinusite, ele não vai ter garganta, ele não vai ter mais quadros infecciosos. Agora, pode ser, não que ele não vai ter, tá, gente? Ele vai ter, mas ele vai responder ao quadro infeccioso. Porque, veja, infecção, quando a gente roda por aí, né, quando você beija sua esposa, seu namorado, namorada, ou dá um aperto de mão, um abraço, você está trocando bactérias e vírus. É natural, faz parte do nosso sistema de convívio. Então, com isso, o seu corpo vai se fortalecendo. Ele cria células que defendem. E ele cria células de defesa para estarem prontas para vários agentes, né? Ele tem, é natural. Tá no seu sistema normal, tá?
Agora, isso depende de como o seu sistema imunológico ou sistema de defesa está funcionando. Se ele está funcionando bem, pronto, entrou um bichinho lá, ele já reconheceu, eliminou, pegou o DNA daquele bichinho, mandou para a central, fala, produz células de defesa para esse cara aqui, e aí produziu, pronto, fica ali umas célulazinhas prontas para se defender. Prontinho, acabou. Seguiu para frente, tá? Vou passar para vocês aqui, ó, os nossos telefones de contato, porque se você tiver dúvidas, quiser mais informações, como é que você vai fazer, né? Você pode, claro, falar conosco a partir do YouTube, a partir do sistema de podcast, escrever mensagens, conversar, mandar mensagens e tal, mas pode falar diretamente lá no WhatsApp da Odontobalance. A Odontobalance é a empresa que hoje está na nossa base, que tem como intenção cuidar da saúde das pessoas através do tratamento bucal. É isso que a gente faz lá. Bom, o WhatsApp é 94774-4220. Vou repetir, ó. 94774-4220. E o telefone fixo, para quem prefere, é o 3287-7010. Lembrando que você deve colocar o número 11 na frente se você estiver fora da cidade de São Paulo, tá bom? Então, continuando nesse contexto aqui, eu vou contar uma coisinha para vocês. Eu tenho muita preocupação, eu acho até exagerado, as pessoas até me falam, que assim, o que eu vou falar, o que eu venho comunicar aqui para vocês, seja algum tipo de conteúdo benéfico para sua vida. Eu não quero te distrair, roubar o seu tempo. Eu não quero que você perca o tempo comigo se não for algo que vai acrescentar na sua vida. Então eu procuro trazer conteúdos que sejam positivos na sua vida, no seu entendimento e entendimento da sua saúde. Como eu costumo dizer, todo mundo tem boca, né? Mesmo que perdeu os dentes, continua tendo boca. Então, saber para que a boca funciona é fundamental. Eu convido você a ver o episódio que fala sobre as 7 funções da boca. A maioria dos dentistas não sabem. Eu desafio você. Pega aí, põe na dentista. No Google vai aparecer um monte. E aí você começa a ligar. Doutor, eu estou fazendo aqui uma entrevista. Qual é a função da boca? A maioria vai falar 2. Alguns vão chegar até 3. Mas são 7. 7 funções da boca. A maioria não sabe, tá? Então vamos. E aí a gente vem aqui para justamente trazer essa informação, disponibilizar o nosso conteúdo nas mídias sociais para quem quiser ouvir, aprender, saber, tá? É para isso que a gente está aqui. Então vamos lá, tem essa indústria da saúde e da doença. Aí algumas pessoas me perguntam assim, doutor, mas tem fundamento científico isso que você está falando? Tem, muito, né? Se você for pesquisar, PubMed, se você for pesquisar em qualquer outra fonte de material científico, né? O Google Scholar ou coisa parecida, você pode encontrar lá artigos que falam da relação que tem a estrutura da arcada com o fluxo respiratório. Como eu disse ainda há pouco, tem mais de 100 anos, quer ver? São 120 anos mais ou menos, que um sujeito falou que a boca tinha a ver com a respiração. São mais de 70 anos que um sujeito falou que a boca tinha a ver com postura. De lá para cá, alguns, não foram muitos, hein? Alguns estudos científicos foram feitos mostrando essa correlação, mostrando provas da interação de uma coisa com a outra, né? Que deixa muito claro esta relação que tem entre a estrutura da arcada, sistema respiratório, sistema bioquímico. Digestivo é fácil, né? A digestão não começa pela boca. Então, o sistema esquelético e postural. E até a gente vem fazendo estudos sobre o emocional da boca já há bastante tempo. Então, tem publicações científicas? Tem. É só procurar. Você vai lá e procura postura, normalmente em inglês você vai achar mais. Postura e occlusion. Posture e occlusion. Pronto. Você vai achar, por exemplo, outro dia me perguntaram, tem publicação sobre o dente do siso? Falando sobre essa questão do dente do siso? Se você pesquisar e ver sobre a oclusão e a postura, você já vai começar a entender que o dente do siso é parte deste sistema, né? Então aí você vai começando a entender, aprender sobre como esse sistema funciona
E aí você começa a entender por que o Dr. Rogério Pavan fala para a gente não tirar dente do siso. Mas o que aconteceu? Bom, sempre tem um espertinho, né? Quer ver um exemplo? As mídias, os sistemas de mídia, rádio e televisão, expõem as pessoas. E por expor essas pessoas, o que acontece? As pessoas estabelecem um vínculo de confiança. Então fala assim, olha, o Dr. Rogério Pavan está falando lá na Rádio Vibe Mundial, e a Rádio Vibe Mundial eu gosto muito, então eu vou nele porque ele é uma pessoa confiável, tá? Mas pode ser que aqui na Rádio Mundial, não estou julgando porque eu não sei, mas pode ser que tenha pessoas que não sejam tão corretas e honestas. Por que isso acontece? É problema da rádio? Não, é um problema porque as pessoas falam, já entendi. Se eu for para televisão, se eu anunciar na Globo, se eu for para revista, as pessoas vão me procurar. E aí, você provavelmente já caiu em algum tipo de golpe, né? A pessoa está te vendendo um produto que na prática não serve para nada. Vou ser aberto aqui para vocês, eu não gosto de esconder nada de ninguém. Tem um monte de solução para tratar ronco e apneia que vende na internet, que na maioria das vezes não serve para nada. A gente que estuda o assunto sabe, mas as pessoas compram, né? Primeiro porque é barato e segundo porque promete um monte de solução. E na ciência tem um outro problema que aconteceu. A indústria percebeu que dava para usar a pesquisa científica para vender mais ou menos produtos. Então, por exemplo, vamos dizer que a indústria que vende carne bovina, não estou falando que é essa a verdade, tá? Estou só citando. A indústria que vende carne bovina fala o seguinte, olha, o frango está cheio de hormônio e o ovo aumenta o colesterol. Aí todo mundo para de comer ovo, comer frango e começa a comer carne de boi. Só um exemplo, tá? Não vale para quem é vegano, mas é só um exemplo. E aí daqui a pouco vem uma outra pesquisa e fala assim, o ovo é o segundo melhor alimento que existe. O primeiro é o leite materno e depois é o ovo. Aí começa a vender ovo pra caramba. Então veja, a indústria percebeu que ela pode trabalhar junto ao meio científico para vender produto. Aí você vê pesquisa e fala assim, o café pode aumentar o risco de infarto. Aí depois outro estudo fala assim, mas se você tomar só 2, não, aí previne. Aí você fala, puxa vida, caramba, agora não estou entendendo. Dá ou não dá problema? O vinho pode diminuir o risco de infarto. Será que é verdade? Né? Ou será que é para vender mais vinho? Pode ser que tenha verdade. Mas a gente fica meio perdido hoje em dia, porque atrás disso tem interesse econômico. Tá? O próprio Cochrane, que é a instituição que mais rege pesquisas científicas no Brasil, revelou, num seminário que eu participei, que 80% das pesquisas não seguem os critérios de acordo com aquilo que deveria. Então, pode ter viés, pode ter interesse, tá? Então, infelizmente, é assim que a coisa acontece hoje. Então, você tem que ser esperto o suficiente para perguntar mais por quê e ir atrás do seu caminho e a sua solução. Para isso, eu te convido para você investigar a sua boca, fazer conosco uma consulta de diagnóstico. Você já foi lá? Se você já foi, provavelmente você é nosso paciente hoje. Se você não foi, então talvez você ainda não tenha entendido como a boca interfere no seu corpo. Indo lá, eu te explico, tá? Muito bem, então vamos lá. O telefone é o 94774-4220. Vou repetir. 94774-4220, tá? E o fixo é o 3287-7010. Tá certo? Gente, eu quero agradecer imensamente pela sua audiência, por estar aqui conosco e por nos acompanhar nas mídias sociais, YouTube, Instagram e aí por aí vai, tá? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau!